Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, 1º de setembro, nós vamos estar gravando a nossa leitura diária das lições bíblicas, a lição de número 10, que tem o tema A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre das nossas lições bíblicas os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje a nossa leitura está em dois livros, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e Salmo 24, versículo 1. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se lá, Evangelista Douglas Roberto, e atine o sinozinho das notificações. Tendo feito isso, vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo 24, versículo 1, que nos diz assim a palavra de Deus: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. A palavra de Deus nesses textos nos revela que Deus é o dono de tudo. Ele é o dono de todas as coisas. A terra pertence a Ele. Ele formou tudo. E além do mais, além de formar, de ser um Deus criador, Ele é também um Deus provedor. Nós vemos também que no livro de Êxodo, no capítulo de número 19, está escrito acerca, no versículo 5, na parte final do versículo, diz assim: Porque toda a terra é minha. Êxodo 19 e 5. Toda a terra pertence ao Senhor. Os homens podem, com a sua sabedoria, construir, criar algumas coisas, adquirir alguns bens, mas a realidade é que Deus é o dono de tudo. Deus é o Senhor que sustenta. Ele manda chuva no tempo certo, Ele dá saúde perfeita. Ele criou. O homem não pode criar o mar, os céus e nem a terra. Ele pode criar outras coisas que são passageiras e até mesmo destrutivas. Mas essas maravilhas só Deus quem criou. E além de criar, o autor aos Hebreus, no capítulo de número 1, ele nos diz o seguinte, no versículo de número 3, está escrito: O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas. Ele dá limites, ele dá ordem, tudo ele sustenta. Então nós entendemos claramente que o Senhor é Ele que é o dono das nossas vidas. Ele é quem fez os céus e a terra. E Ele não habita em templos feitos por mão de homem. É aqui onde se encaixa perfeitamente a mordomia cristã, que é os dons espirituais que Deus entregou. E os dons espirituais não estão lá no templo. E os dons espirituais, os homens por si só não podem adquiri-los, porque não pertence aos homens. É Deus quem nos dá. É oriundos da parte de Deus. E Ele não habita nesses locais, Ele habita dentro do homem. Então tudo aquilo que você tem e que recebeu, entenda que não é seu, é de Deus. Deus é o dono deles. E Ele pode tirar.
Aqueles que vivam a vida negligente, aqueles que receberam dons da parte de Deus e agora estão enterrando esse talento. Na parábola do talento nós vemos que aquele que recebe 5, granjeia outros 5, que recebe 10, granjeia outros 10, mas o que recebe 1 enterra, porque entende que o seu senhor é severo. E ele recebe a sentença e diz, não, é porque tu não emprestou com juros, sabendo que eu sou um senhor rigoroso. Então, se você recebeu algo de Deus, use-o, aplique-o na verdadeira mordomia cristã, e com certeza você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém.